sabor de hoje é de indigestão, a palavra que nós usávamos antigamente para descrever o AVC, quando nós não sabíamos o que era o AVC. Nós dizíamos que a pessoa teve uma indigestão e ficou toda torta. Com o tempo, descobrimos que era, na verdade, um acidente vascular cerebral ou então um ataque cardíaco, que muitas vezes, pela ausência do conhecimento médico, gerava a morte da pessoa. E o sabor é tão radical, Arthur, porque eu falo hoje do decreto federal que solapou as alíquotas de IPI. Na verdade, esse é o assunto do momento, porque ele decreta o início do fim da Zona Franca de Manaus. Ele tira de nós a principal vantagem competitiva e impede que no futuro novas empresas queiram se instalar aqui. Eu não sou economista, mas eu acabei recorrendo a alguns para poder me informar melhor a respeito do decreto, embora eu tivesse minha opinião pessoal já antes. E a última pessoa com quem eu falei, e em quem eu confio, que é o Marcos Evangelista, nosso colunista de economia, ele usou exatamente essas palavras: Orlando, isso é o início do fim. A primeira coisa que eu preciso falar a esse respeito é que todo amazonense que se preze nesse momento tem que defender o Estado. Não foi à toa que as lideranças políticas em geral, tanto aquelas que estão no poder hoje, como aquelas que concorrem na oposição a esse poder, falaram em uníssono. Raras pessoas, raríssimas, dá para contar nos dedos, aquelas que foram a favor do decreto ou que chegaram a dizer: não, o Amazonas não pode segurar o Brasil. Não. As críticas foram contundentes, inclusive de alguns aliados que estão no poder. E eu me recordo, quando eu ouço poucas pessoas defendendo o decreto, pessoas que são daqui, ou que vivem do dinheiro que ganham aqui, eu me recordo o que os franceses, por exemplo, fizeram com as pessoas da França que apoiaram os nazistas depois que a guerra acabou. Eu acho que a gente tem que dar uma banida nessas pessoas, com certeza. Mas eu estou falando com você sobre o IPI porque tem uma outra vertente dele mais complicada ainda, Arthur, que é o tema da minha crônica. Ele tem uma vertente, uma interface ambiental horrorosa. Por quê? A Zona Franca, nesses anos, embora não tenha um projeto efetivo de preservação ambiental, ela evitou a chegada aqui de algumas atividades, porque ela gera tanto dinheiro que nós não temos, por exemplo, atividade mineradora significativa ou atividade do agronegócio. O Distrito Industrial de Manaus, basta ao Estado, para o Estado arrecadar e se sentir abastecido. Quando se fala em derrotar a Zona Franca, é fatal que se fale em abrir o Estado a atividades que não são ambientalmente corretas. Hoje, por exemplo, as 5 maiores empresas localizadas no Amazonas são de tecnologia. As 5 maiores empresas do Pará são de mineração. 4 delas estrangeiras e a única brasileira, a Vale, que responde por inúmeros acidentes ambientais nas Minas Gerais e em todo o Brasil. As norueguesas do Pará, por exemplo, que estão entre as 5 maiores, são as 4 maiores empresas fora a Vale, são norueguesas, já protagonizaram uma série de acidentes ambientais no Pará. Quando você retira do Amazonas a riqueza gerada pela Zona Franca de Manaus, fatalmente você vai abrir a nossa fronteira à necessidade de atividades imediatas. E aí, num Brasil que vem tendo recordes sucessivos de devastação da Amazônia, de focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal, de desrespeito às leis ambientais, de desconstrução da política de proteção ambiental, me parece que é um discurso
que logo, logo vai se ter. Não, mas nós temos o caminho natural da exploração mineral, do agronegócio, a Amazônia tem muitos recursos, a Amazônia é nossa. Ou seja, o IPI nos empobrece por um lado, porque ele vai tirar, num espaço de tempo médio, digamos assim, a arrecadação que hoje nós temos, e o que é pior, ele nos destrói. O decreto nos destrói porque ele deixa o Estado refém, completamente refém, de atividades que nós não queremos aqui. Porque são atividades que não são saudáveis ao meio ambiente. Ah, mas a mineração controlada, mentira, não existe controle de mineração, nem em termos industriais. Olha o que aconteceu com Minas Gerais em 4 anos, em 5 anos. Quantas barreiras foram estouradas? Quantas pessoas morreram, inclusive? Olha o que tem havido no Pará. Pense em Barcarena. Então, na verdade, é um decreto de morte para o Amazonas, e por isso mesmo que as principais lideranças políticas do Estado se uniram, falaram a mesma língua contra esse decreto. Inclusive, a última notícia que eu li a respeito é que a bancada federal do Amazonas, senadores e deputados, vão entrar com uma ação no TSE e uma ação no Supremo para derrubar esse decreto. Mas já existe deputado aliado da presidência falando exatamente a questão do discurso ambiental. Não, mas a vocação natural é a mineração, a vocação natural é agronegócio. Esse tipo de discurso é o discurso que nos destrói. E eu acho estranho também lideranças políticas que falam o seguinte: olha, o Amazonas não pode segurar o Brasil. Opa, vamos lembrar quem é essa liderança para não votarmos e nem darmos espaço a ela. Arthur, é preciso se abrir o olho. Não existe assunto mais importante nesse momento para o Amazonas do que a derrubada desse decreto. Arthur, hoje não tem música, não vou tocar música, porque eu queria sugerir aos nossos ouvintes um documentário que concorre ao Oscar de melhor documentário de curta-metragem em 2022, um documentário que é financiado pela Netflix, que se chama Lead Me Home. O título em português é Onde Eu Moro. É um documentário que aborda em 3 cidades norte-americanas, em Los Angeles, Seattle e São Francisco, a questão dos sem-teto, da falta de moradia. É um documentário impactante e que tem muito a ver, inclusive, talvez, com o nosso futuro. Tá aí a sugestão de hoje, sem música, mas a sugestão é o documentário já disponível na Netflix, no serviço de streaming, Onde Eu Moro, título original Lead Me Home. Arthur, muito obrigado, para você um ótimo feriado.